Há exatamente 2 anos, o país ficou chocado com o assassinato, com a brutalidade do assassinato da Gisberta no Porto. E ninguém deveria nunca ser sujeito a esse tipo de violência. Mas a única forma consequente de nós aqui evocarmos os mortos é cuidarmos dos vivos. E sabemos que o crime que existiu e de que a Gisberta foi vítima foi a expressão mais extremada de uma cultura de ódio, de uma cultura de discriminação, de uma cultura de violência que é incompatível com os direitos humanos mais básicos. Não esquecendo aquilo que aconteceu, o que interessa sobretudo hoje, creio eu, é olharmos para o presente e para o futuro. Em Portugal não podemos continuar a tratar algumas pessoas como se não existissem. E se o preconceito é filho da ignorância, sabemos que uma ignorância é que produz todo o tipo de estereótipos. Quer dizer, eu sou uma mulher e ando com um bilhete de identidade de homem. Portanto, as pessoas acham que eu estou a gozar ou acham que realmente sou uma criatura muito estranha, porque é assim, nós basicamente não existimos, não é? E mesmo é assim, depois também há muitas confusões entre travesti e transexual, por exemplo, porque nós muitas vezes somos, aliás, na maioria das vezes somos tratadas como travestis, porque assim, travestis e transexuais basicamente é como se fosse tudo a mesma coisa. Agora é assim, isto é tudo, existe tudo uma base, e essa base é a educação. E não há uma educação cívica neste país para respeitar as pessoas, para respeitar a diferença, para respeitar a identidade de género de cada um. É assim, passa inicialmente por uma educação em que seja a sexualidade, a educação sexual nas escolas, etc., em que se fale de identidade de género, em que se fale de transexualidade, em que se fale de transgenderismo, etc., e em que as pessoas se percebam que é uma realidade, que ela existe e que não é uma coisa estranha, que não é uma coisa de criaturas da noite ou de criaturas obscuras ou de homens, por exemplo, que se vestem de mulheres ou de mulheres que se vestem de homens, por isso simplesmente, mas que é uma coisa se calhar muito mais complexa que isso e que entra dentro não só daquilo que nós sentimos e daquilo que nós somos, como passa obviamente para fora. E portanto isso é muito importante que aconteça, portanto isso é a base de tudo. Basicamente o que é necessário será uma lei de identidade de género, isso é imprescindível, que tem determinados pontos que são fulcrais, portanto, para que uma pessoa possa viver minimamente decente no papel de género que sente que é e que sabe que é o seu. Uma pessoa que nós conhecemos conseguiu encontrar trabalho a tratar de uns idosos. Portanto, toda a gente andava contente com ela, tanto a família como os idosos. Assim que souberam que ela era transexual, olho da rua. Pronto. Uns tempos depois voltaram a contactar com ela, porque afinal era até ela uma boa pessoa e queriam-na contratar outra vez. Obviamente que ela já não foi, porque uma pessoa tem o seu amor próprio, não é? Mas pronto, isto é um caso que se passa, é um caso bastante exemplificativo de toda a discriminação que existe neste país. Há 3 ou 4 generalidades que podem ser ditas aqui e que já foram referidas e que eu gostava de reforçar. E a primeira generalidade é uma constatação óbvia, que é as condições para uma vida digna de um ou de uma transexual ou transgénero em Portugal ainda não sequer vislumbram um horizonte. Isto é a mais pura análise sobre a realidade social que nós temos. Normalmente nós costumamos dizer que o preconceito advém do desconhecimento, e aqui o desconhecimento desta temática específica é atroz, é muito grande. Para começar, e como já foi dito pela Lara, a própria Constituição da República Portuguesa não reconhece a figura da identidade de género enquanto possível objeto de discriminação e de violência, como aconteceu exatamente há 2 anos com a transexual Gisberta no Porto. E, portanto, não há este reconhecimento, não há esta assunção da existência pública e assumida do que é um trans ou uma transexual ou um trans ou uma transgénero. Isto depois reflete-se tudo em todas as vertentes da sociedade, não só na questão de trabalho, como a Lara e a Eduarda referiram, mas também muitas outras vertentes, incluindo na prestação de cuidados de saúde que é feita em Portugal hoje aos e às transexuais. Defendemos também, evidentemente, o direito de qualquer pessoa a dispor do seu corpo e, nesse sentido, tal como não é necessário um parecer médico para alguém interromper uma gravidez, entendemos também não deve ser necessário qualquer parecer médico para uma pessoa aceder a técnicas clínicas, técnicas medicinais, como queiram chamar-lhes, para alterar o seu corpo. A comunidade transexual nacional precisa basicamente
de uma lei de identidade que nos permita alterar a nossa documentação, os nossos documentos legais. Eu sou uma mulher atualmente com BI de homem, não é? E penso que estou a ser prejudicada porque o Estado português foi, digamos que, aconselhado por uma diretiva da União Europeia já quase há 20 anos a legislar sobre o tema, mas parece que ignora-se esse tema. Depois de vocês, daqui, ter sido trazido aqui as questões mais variadas, desde as questões do processo médico, mas sobretudo as questões dos direitos, do registro civil, da educação sexual, do mundo do trabalho, dos problemas laborais, do acesso aos bens e serviços, da prevenção da violência, eu acho que nós temos muito ainda para discutir, mas em algum momento era preciso dar um primeiro passo e foi no fundo isso que nós quisemos fazer, assinalando estes 2 anos também da Gisberta, é dar este primeiro passo para que esta discussão que é preciso fazer e que engloba todos estes aspectos possa exatamente começar a ser feito, e por isso também vos agradecemos a todos muito a vossa presença. Agradecemos imenso, muito obrigado, José.